Vídeo patrocinado pela BetterHelp. No ano passado, minha tentativa de construir um modelo de veleiro fracassou. Podia navegar decentemente com ou contra o vento, mas não contra o vento. Percebi então, veleiros são péssimos. Foi quando encomendei meu 8 miniatura online. Aí está, isso é muito melhor. Estou brincando, veleiros não são ruins. Eles são um pouco mais exigentes do que imaginava. Ainda trabalho para otimizar a velejabilidade, mas mesmo na melhor condição, haverá limitações. Veleiros tradicionais são bons para quase todas as direções, menos contra o vento. Eles simplesmente não conseguem. Para viajar contra o vento, eles precisam fazer o chamado bordo. Aqui o barco zigue-zagueia contra o vento. Bordar pode ser um incômodo, mas te ajuda a atingir seus objetivos. Me fez refletir. Há uma maneira melhor de usar o poder do vento? E se mantivermos o movimento de vai e vem da abordagem, mas em vez de fazer o barco inteiro ir e voltar, apenas fazemos as velas irem e voltarem? Ou talvez até mesmo apenas girar? Isso pode funcionar. Acontece que isso já foi feito antes. Existem vídeos online de veleiros rotativos navegando diretamente contra o vento. Se der certo, pode alterar o futuro da vela. Então eu precisava tentar. Há uma grande diferença entre este mecanismo de vela rotativa e um veleiro tradicional. Veleiros tradicionais são impulsionados diretamente pela interação da vela com o vento. A vela rotativa não gera impulso direto para mover o barco para a frente. Ela gera energia mecânica transferida para uma hélice subaquática via eixos. Essa etapa extra pode ser um grande inibidor de eficiência. Vamos descobrir. O primeiro passo é construir um barco. Projetei esses cascos de catamarã no OnShape. São compridos e finos para serem eficientes. São suficientemente estreitos para serem cortados de espuma rosa de isolamento de 2 polegadas. Cortei algumas peças de estoque e as modelei na minha fresadora CNC de 3 eixos. Este método de construção demanda planejamento e preparação extensos, porém resulta em buracos bem formados e quase tão leves quanto possível. Em seguida, combinei um pouco de epóxi e umedeço um pano de fibra de vidro de 2 onças nos buracos. A fibra de vidro visa aumentar a durabilidade da espuma e proporcionar um acabamento mais suave. Após a cura do epóxi, removi o excesso de fibra de vidro e usei a máquina CNC para criar uma cavidade central para a eletrônica. Também fiz um encaixe para os bastões que unem os 2 buracos. Depois, lixei para alisar a fibra de vidro e usei cola gorila para fixar os bastões nos buracos. Após a camada de tinta, a construção foi finalizada. Se reconhece este catamarã, é porque o fiz inicialmente para o Jay do canal Plasma usar com seus propulsores iônicos. Usam milhares de volts para gerar vento iônico que move o barco para frente. Não é o sistema de propulsão mais rápido, mas o legal é que ele é completamente sólido. Mesmo sem partes móveis, este barco é totalmente controlável. Então esse é o nosso casco. Vamos iniciar com o sistema de vela rotativa. Projetei um mastro no OnShape com um eixo de transmissão passando por ele. A turbina eólica se conecta no topo, acionando a hélice de água abaixo. Uso engrenagens cônicas para transferir potência em ângulos de 90 graus. É crucial acertar o design desta engrenagem para minimizar ao máximo o atrito. Iniciei imprimindo engrenagens de teste em 3D para ajustar o encaixe até girarem livremente. Após ajustar as geometrias das engrenagens, imprimi a unidade de acionamento inferior em 3D. Esta é a parte que mantém a hélice e as engrenagens cônicas submersas. Utilizo o Form 3 Plus para todas essas peças SLS pela sua capacidade de detalhes ultra finos e resistência dos materiais. Os eixos de transmissão, feitos de tubos de carbono de 3 mm, são restringidos por rolamentos de esferas para minimizar o atrito. A versão final do design da unidade inferior, após algumas iterações, foi impressa em resina Grey Pro. Apliquei cola para juntar as metades e usei graxa fina para evitar que a cola aderisse nas partes móveis e diminuir o atrito. As 2 metades foram unidas até a cola secar. Imprimi a parte vertical do mastro em FDM. O tubo de carbono central abriga o eixo de transmissão, enquanto os 2 tubos laterais finos conferem força extra. Imprimi o mastro em 3D em 3 partes e as uni. Esta prancha de madeira se encaixa entre os 2 buracos do catamarã e a unidade inferior se fixa nela. O mastro é fixado na unidade inferior com a prancha entre eles. Aqui está a caixa de engrenagens da cabeça do rotor. É similar à unidade de baixo, porém menor, e destaca-se por poder girar no topo do mastro.
Isso possibilitará que a turbina eólica esteja sempre voltada para o vento, independentemente da direção do barco. Meio que como uma biruta de vento. Isso, espero, transformará a zona de não navegação em uma de livre navegação, permitindo-me ir para qualquer direção. A caixa de engrenagens foi colada e graxada. Depois as partes foram unidas e deixadas para secar. Agora é hora de construir a lâmina do rotor. Estou utilizando espuma Depron de 3 mm. Estou utilizando fita e cola para fixar um tubo de carbono de 3 mm e enrijecer as lâminas. Enquanto a cola secava, apliquei cunhas pequenas impressas em 3D para torcer as lâminas. Isso deve, idealmente, aumentar a eficiência aerodinâmica delas. Aparei as lâminas, estreitei as pontas e montei as 3 numa braçadeira de cubo pequena. Isso foi ajustado ao eixo e concluímos nossa turbina eólica. Depois, criei e imprimi em 3D uma pequena hélice da série B para a unidade inferior. O material de suporte deve ser lixado, com um furo lateral feito para um parafuso de pressão M3 para fixação no eixo. Por sinal, os arquivos CAD do vídeo estão disponíveis no link na descrição. Crie uma conta gratuita no Onshape para copiar e modificar todos os arquivos, inclusive esboços de origem, adaptando-os às suas necessidades. Após montar o sistema de propulsão no barco, era a hora do primeiro teste. Montei um pequeno leme controlado por servo para dirigir. Infelizmente, ao soltar o barco, ele era soprado para trás. Estava muito ventoso neste dia. Aqui, as lâminas atingiram o mastro e se destruíram. São nesses momentos que se pode cair no vale do desespero. É comum em projetos como esses. Pode ser muito gratificante, mas quando as ideias falham, pode ser deprimente. Lutar para sair do vale do desespero é exaustivo para a saúde mental, mas conversar com alguém pode trazer esperança. O patrocínio do vídeo de hoje, a BetterHelp, é um serviço de terapia online que facilita a integração da terapia na sua rotina. Eles têm mais de 30 mil terapeutas e, com seu algoritmo, podem combinar você com um profissional adequado em até 48 horas. Se acha que a terapia pode ser benéfica, clique no link na descrição ou acesse betterhelp.com/flight. Usar este link não apenas apoia o canal, mas também dá 10% de desconto no primeiro mês com a BetterHelp. Você tem várias opções de comunicação com seu terapeuta, incluindo telefone, mensagens de texto e vídeo chat, podendo enviar mensagens a qualquer momento ou agendar uma chamada de vídeo. Mais de 4 milhões de pessoas já usaram a BetterHelp, eu inclusive, e estou feliz em recomendá-la para minha audiência. Agora vamos terminar este barco. Achei a hélice da água pequena demais, então produzi uma maior em 3D e a substituí. Então, voltamos para o lago. É válido destacar que a cabeça do rotor pivotante estava apenas fixada com fita nessa fase. Queria ao menos fazer o barco funcionar bem antes de testar isso. Não vai! Droga. Ok, bem, nós tentamos. Voltou para casa para imprimir uma hélice maior. Olhe para isso. É como se estivesse praticamente mantendo sua posição. Talvez esteja escorregando demais para o lado. Tão perto. Inicialmente parecia ineficaz, mas ajustei o ângulo das pás da turbina eólica e funcionou. Fazê-lo girar mais rápido é bom, porém gera mais arrasto, empurrando o barco para trás. Ainda assim, parecia beneficiar mais do que prejudicar nosso caso. O vento estava leve naquele dia. Mais vento teria sido útil. Droga, foi levado pelo vento. Não consigo virar. Sim, está feito. Vou apenas virar agora. Veja se não consigo girar e talvez dirigir com o vento agora que está girando para trás. Sim, parece que terei que esperar o barco soprar para a costa agora. O leme tem pouco controle quando o barco se move lentamente, e uma vez que se desvia da direção do vento, não volta. Espero que a cabeça da turbina pivotante ajude a corrigir isso. Parece que o barco está brincando comigo, não vai a favor nem contra o vento. Está apenas preso no meio. Essa coisa é a pior. Está ficando tão perto. Agora temos um pouco mais de vento. Droga, isso é muita força. Aqui, mais vento definitivamente auxilia contra o vento. Virei o rotor 90 graus para fazer corridas com vento cruzado, também conhecido como alcance de feixe. Funcionou, mas estava muito lento. Corrida com o rotor virado 180 graus para trás, a favor do vento. Estou surpreso com a lentidão dele a favor do vento.
Realmente não é tão rápido. Outra corrida contra o vento. A velocidade adicional do vento certamente auxilia. Esses vão ser os patos mais diabéticos da história dos patos. Olhe para todo esse pão. No dia seguinte, fiz uma hélice maior. Agora temos 140 mm de diâmetro. Olhe para essa hélice. Ah, sim, está empurrando muita água. Ah, sim. A hélice maior e vento extra neste dia foram muito úteis. Ele vai de um cais a outro contra o vento. Era hora de testar a cabeça do roteador pivotante. Então a biruta vai adicionar arrasto aerodinâmico adicional. A questão é muito arrasto para navegar contra o vento? Parece que ainda enfrenta o vento sem problemas. Então a questão a biruta manterá a orientação correta se eu fizer uma volta completa? Sim, estou virando forte para Starport. Preciso tentar uma volta completa. Sim, baby. Ah, sim, essa coisa é demais, cara. Eu posso navegar de todas as maneiras. Sim. Legal. Ok, agora vou tentar virar e depois voltar contra o vento. Esse será o verdadeiro truque. Ele consegue fazer isso, sim. Acho que está meio que lutando para virar contra o vento. Está demorando muito para girar. A hélice está soprando sua força bem no leme. Então deveria ter alguma vetorização de empuxo. Ok, fizemos a curva. Está indo rápido em um vento cruzado. Meu maior arrependimento com este projeto foi não ter feito um leme melhor. Este meio que sugou. Eu não consigo virar. Eu não consigo virar à esquerda. Estou dando leme total e ele não consegue fazer a curva. Agora conseguiu. Só precisava de menos vento. Sim, está indo rápido agora. Sem uma quilha para prevenir deslizamento lateral, o barco tem dificuldade para virar contra o vento. Claramente, este barco não vencerá corridas, mas a capacidade de navegar em qualquer direção é impressionante. Com ajustes precisos, seu desempenho poderia melhorar significativamente. Acredito que a hélice da água ainda é pequena. Tive que achatar o passo da lâmina para as hélices girarem rápido o suficiente. Peter Worsley, o mais experimentado online, afirma que o ângulo ideal do passo da lâmina é 45 graus. Sempre que posicionava minha lâmina em 45 graus, funcionava mal. Isso se deve ao alto torque e à RPM insuficiente. Por outro lado, com uma hélice de água maior, o torque extra seria útil e a RPM menor não seria tão relevante. Um ângulo de 45 graus no moinho de vento geraria menos arrasto, indicando que há muito mais a explorar. Nesse dia havia vento demais. É possível observar que a frente dos cascos até sai da água devido ao arrasto do moinho de vento. Mesmo assim, consegui manobrar o barco em qualquer direção ao vento. Não foi simples, mas um leme aprimorado e mais quilha teriam sido úteis. Há um veleiro sem controle. O rotor se soltou. Após me divertir, decidi testar a configuração mais simples de vela de rotor axial para ver se poderia ir contra o vento mais rápido. Estou utilizando eixos de transmissão de tubos de carbono de 6 mm e achei rolamentos que se ajustam perfeitamente às extremidades desses tubos de 15 mm. Preciso de um eixo de transmissão de quase 2 metros, então estou conectando 2 tubos de 1 metro com acopladores, encaixando-os em uma peça FDM impressa ligada ao barco. Também imprimi uma hélice de trator que puxaria em vez de empurrar, e é isso, super simples. Até a hélice de água no vento é suficiente para fazê-la girar. Então, estou em uma espécie de enseada agora, e o vento está vindo desta maneira. Então, eu deveria ser capaz de lançar o barco aqui e espero que eu apenas consiga recuperá-lo no outro extremo desta enseada. Mas se o barco não funcionar bem e for levado pelo vento, então vai sair para o lago aberto. E isso vai ser um grande problema porque será muito difícil de encontrar. Então, isso será emocionante. Caramba, está indo rápido. A coisa boa sobre este design é que ele se alinha automaticamente com o vento. Isso é obviamente uma desvantagem se você está tentando navegar em qualquer outra direção, mas para corridas contra o vento como esta, é ótimo. Não creio que esta vela de rotor axial seja mais rápida que a construção anterior. Talvez seja um pouco mais rápido pela ausência de atrito de engrenagem. O ângulo do rotor é uma leve desvantagem neste. Seria ideal o rotor totalmente vertical, não levemente inclinado para baixo. A maior diferença é que este só quer ir contra o vento, enquanto para fazer o outro ir contra o vento, eu teria que realmente estar no controle.
Caso contrário, ele seria simplesmente desviado do curso. Este se alinha automaticamente com o vento como uma biruta. Agora estamos pegando uma boa brisa. Está indo rápido, eu posso ver que está começando a levantar à frente dos flutuadores da água, porque há muito arrasto lá em cima na parte de trás. Quase pisei nessa coisa. Parece que um pássaro pegou um peixe, o barco está se aproximando da costa lentamente, mas com certeza. Está chegando perto do fim da baía também. Está se aproximando. Uau! Olha isso! É uma grande carapaça de tartaruga. Isso é interessante. Tem uma rachadura nela, talvez tenha sido atingida por uma hélice de barco. Consegui chegar ao outro lado da baía. Mas como você pode ver, não há vento aqui porque está protegido por todas essas árvores. Então espero que não chegue ao ponto em que o vento morre e então ele simplesmente para no meio e fica preso lá por muito tempo. Provavelmente é o que vai acontecer. Esta garrafa está simplesmente flutuando verticalmente. Deve ter algum lastro no fundo. Creio que, com a proximidade da turbulência dessas árvores e tudo a favor do vento, ela é soprada para trás e para frente, tornando-a menos eficiente. Então está indo mais lento agora, provavelmente por menos vento, acho. Temos alguns espectadores ali. Para a velocidade com que as lâminas estão girando agora, não parece que está avançando muito. Isso pode indicar que há algas no propulsor. Parece que agora está periodicamente indo para trás, apenas indo e voltando agora. Muito mais turbulência aqui. Eu posso ver totalmente o eixo, está coberto de algas. E ocasionalmente para morto assim, provavelmente está indo para trás agora. Está apenas nesta zona morta agora, quase não girando. Começamos ali naquele ponto, e é até onde chegamos até agora. Ainda não chegamos até o fim. Veremos. De vez em quando pega uma rajada e avança um pouco, só um pouquinho mais. Está ficando tão perto, tão perto. Colocou todas essas algas ali, isso é loucura. Aqui vem, está vindo direto para mim, o propulsor está prestes a bater no chão. E lá vai, acertou. Nós conseguimos. Não posso acreditar. Incrível. Isso demorou muito mais do que eu esperava, mas percorreu um bom caminho. Portanto, a questão é se os veleiros rotativos substituirão os tradicionais. Provavelmente não. Navegar contra o vento é vantajoso, mas há perda de eficiência ao transferir a energia do vento através das lâminas para a hélice na água, gerando impulso. Em um veleiro comum, a energia se destina apenas à vela. Ela simplesmente empurra o barco diretamente. Minha configuração de vela rotativa estava longe do ideal. Pretendo, no futuro, aprimorar o design da lâmina de turbina eólica, a hélice de água de maior aspecto e a relação entre o tamanho da hélice de água e a turbina de ar. Pode parecer estranho para muitos que um barco possa navegar contra o vento, impulsionado apenas por ele. Porém, fica mais compreensível quando comparado com as asas de um avião. A relação de sustentação para arrasto mede a eficácia de uma asa de avião. Um planador super eficiente pode ter uma relação de sustentação para arrasto superior a 50:1. Para cada unidade de força de arrasto sofrida, ele pode produzir 50 de força de sustentação. Isso é incrível, na minha opinião. Seria mais simples explicar as velas rotativas em termos de porcentagens. A proporção de 50:1 convertida em percentual é 98%. Isso implica que 98% das forças geradas pelo planador em voo são de sustentação e 2% de arrasto. As lâminas do meu veleiro rotativo são basicamente asas girando circularmente. Suponhamos que essas lâminas, provavelmente menos eficientes que uma asa de planador, possuem uma relação sustentação-arrasto de 10:1. Em outras palavras, 90% da força gerada vai para a energia rotacional e 10% para o arrasto que empurra o barco para trás. A energia rotacional é transferida para a hélice da água, com pequenas perdas nas engrenagens e rolamentos, resultando em 95% dessa energia realmente alcançando a hélice. Logo, a hélice da água também possui uma relação sustentação-arrasto. Sejamos conservadores e digamos que é somente 5:1. Significa que 80% da energia é convertida em sustentação ou empuxo, e 20% é desperdiçada como arrasto. Combinando todas as porcentagens, dos 100% de força do vento que as lâminas encontram, 68% são convertidos em empuxo do propulsor de água que move o barco para de frente, e apenas 32% atuam contra nós.
Como 68% é maior que 32%, o empuxo vence e o barco avança. Mas também há o arrasto do vento na estrutura do barco e a necessidade de força para vencer o atrito hidrodinâmico e mover o casco na água. Tudo isso reduz a relação empuxo-arrasto, de modo que o barco está quase não produzindo mais empuxo do que tem de arrasto. É por isso que este barco é muito lento. O ponto é que as pás da turbina eólica geram mais força rotacional do que arrasto. Isso é a mágica. Essa é a vantagem que o barco necessita para superar o arrasto aerodinâmico que o empurra para trás e ainda progredir. A mágica está na relação sustentação-arrasto. Essa provavelmente é uma descrição imprecisa da situação, com números inventados, mas espero que ajude a entender como é possível. Aliás, isso também funciona em veículos terrestres. Este é o Blackbird, que ficou famoso no canal Veritasium. Projetado para navegar a favor do vento, impulsionado unicamente pelo vento, mas superando sua velocidade. Parecia impossível, mas não é. Eles afirmam que o Blackbird pode dirigir contra o vento a uma velocidade 2 vezes maior que a dele. Bastante impressionante? Não me surpreende, pois é mais eficiente alimentar um veículo com rodas do que um barco através de seu hélice. Enfim, é tudo para este vídeo. Obrigado por assistir. Tchau!